Introdução ao Forex. Neste vídeo irá aprender a história do mercado de câmbio, a estrutura do mercado, os participantes do mercado e os vários pares Forex. No ano de 1944, em Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos da América, 44 das principais nações do mundo criaram um novo sistema monetário internacional que ficou conhecido como o Sistema Bretton Woods. De acordo com este novo sistema, os países decidiram vincular as suas moedas ao dólar americano, conversível em ouro, ao preço de $35 por onça. Os bancos centrais iriam comprar e vender a moeda dos seus países, de forma a estabilizá-la dentro de 1% do nível indexado para o ouro ou para o dólar. Em 1971, os Estados Unidos da América abandonaram o valor fixo do dólar e permitiram que este flutuasse, noutras palavras, que oscilasse contra as outras moedas. Em 1973, todas as nações participantes do sistema Bretton Woods concordaram em permitir a flutuação das taxas de câmbio. Hoje em dia, a maioria das moedas flutuam livremente e o seu preço é determinado com base na procura e oferta de cada moeda. O mercado de câmbio, ou mercado Forex, é o local onde as moedas são negociadas ou trocadas umas pelas outras. É o maior mercado financeiro do mundo em termos de volume negociado. O volume médio diário de transações cresce constantemente. Começou com 1,7 trilhões em 1998. O volume diário aumentou para 2,2 trilhões em 2005. Em 2007, alcançou os 3,5 trilhões. Em 2011, o volume médio diário de transações era de 4 trilhões de dólares norte-americanos. A partir de 2015 para a frente, já ultrapassou os 5 trilhões de dólares em transações diárias. As negociações decorrentes em Londres representam 37% da totalidade do volume médio diário, sendo de longe o centro global mais importante das negociações do mercado de câmbio. Singapura, Hong Kong e Tóquio detêm 22% das transações diárias. Nova Iorque detém 19% das transações diárias. A Europa detém 8% das transações diárias. Suíça e Austrália detêm 2% das transações diárias cada, deixando 10% para o resto do mundo. O mercado de câmbio é um mercado global. Não tem localização física. Opera 24 horas por dia, 5 dias por semana, de segunda a sexta, em todo o mundo. Mesmo que encerre um grande mercado de câmbio, abra outro. De acordo com o GMT, o horário de negociação em Forex move-se da seguinte forma. A negociação começa domingo à noite, pelas 22 horas GMT em Sydney. Tóquio junta-se a Sydney 2 horas depois e pela altura em que Tóquio fecha às 9 horas GMT, Londres já abriu às 8 horas GMT. Às 13 horas, abre também Nova Iorque e temos Londres e Nova Iorque abertas até à hora de fecho de Londres às 16 horas. Este é o período mais líquido do dia com o volume mais alto. Quando Londres fecha, a negociação continua em Nova Iorque até à hora de fecho, que é às 22 horas, abrindo Sydney, e o ciclo recomeça até sexta à noite. Este mercado global tem 3 níveis de participantes. O primeiro nível é chamado de mercado interbancário. É onde os maiores bancos cambiam moedas entre eles. Apesar de só ter alguns elementos, a maioria dos 5 trilhões e volume diário vêm parar aqui. O segundo nível é constituído pelas grandes corretoras Forex que têm acesso direto ao mercado interbancário para negociar elevados montantes para os seus clientes ou para corretoras mais pequenas. O terceiro nível é constituído por pequenas corretoras Forex e negociadores do mercado Forex de retalho.
A maioria destes negociadores não têm acesso direto ao mercado interbancário de retalho, então precisam de corretoras para negociar em Forex. Os principais participantes do mercado Forex podem ser divididos em 4 categorias distintas. Os participantes mais importantes no mercado Forex são os bancos centrais e os governos federais, e têm como objetivo principal manter o volume das reservas e ajustar a política monetária de forma a atingir certas metas económicas. Bancos comerciais e empresas de transferências e envio de dinheiro estão entre os maiores participantes deste mercado, já que realizam operações durante todo o dia e de forma diária, em nome dos seus clientes. Empresas internacionais e comerciais estão também envolvidas no mercado Forex. Independentemente de uma empresa estar a vender a um cliente internacional ou a comprar a um fornecedor internacional, irá regularmente aplicar estratégias de cobertura de riscos, hedging, para assim diminuir ou eliminar completamente o risco de câmbio. Em último, mas não menos importantes, estão os especuladores, que tentam fazer dinheiro por tirar vantagem do nível de flutuação das taxas de câmbio. Os especuladores podem ser grandes negociadores, como fundos de investimento, ou pequenos negociadores, como eu ou o leitor. A negociação no mercado de câmbio é sempre feita através de pares. Para comprar uma certa quantidade de uma moeda, primeiro tem de vender a quantia equivalente noutra moeda. Assim, para comprar euros, por exemplo, tem primeiro que vender a quantia equivalente em dólares norte-americanos. A primeira moeda do par é chamada moeda base. A segunda moeda do par é chamada de cotação. Digamos que o preço de mercado do par euro-dólar norte-americano é 1.1300. Para comprar um euro, que é a moeda de base, tem de dar 1.13 dólares norte-americanos, o qual é a moeda de cotação. Por outras palavras, paga 1.13 dólares por cada euro que compre. Os 7 pares de moedas mais negociadas no mundo são chamados de primários. Estes primários têm o dólar norte-americano como uma das moedas do par e são denominados pela sua alcunha. É o R/USD, euro, contra o dólar norte-americano, chamado de euro. USD/JPY, o dólar norte-americano, contra o iene japonês, chamado de dólar-iene. GBP/USD, a libra esterlina contra o dólar americano, chamado de cable ou sterling. USD/CHF, o dólar americano contra o franco, também chamado Suíci. USD/CAD, o dólar norte-americano contra o dólar canadiano, ou Luni. AUD/USD, o dólar australiano contra o dólar norte-americano, o Aussie dólar. E NZD/USD, o dólar da Nova Zelândia contra o dólar norte-americano, também chamado de Kiwi. Os pares primários de Forex representam 80% do volume diário transacionado e têm as seguintes características. São muito líquidos, já que são muito transacionados. Não são muito voláteis comparados com outros pares. São muito difíceis, se não impossíveis de manipular. São caracterizados por terem custos de transação muito baixos, como resultado de uma alta liquidez. Os negociadores principiantes são vivamente aconselhados a negociar apenas os pares primários. Pares de moedas que não incluem o dólar americano são chamados de cruzados ou secundários, porque geralmente antes de negociar estes pares, temos que negociar primeiro um par que inclua o dólar norte-americano. Por exemplo, digamos que tem euros e quer comprar iene. Primeiro deve cambiar os seus euros por dólares norte-americanos usando a taxa de câmbio EUR/USD e então converter os dólares norte-americanos que têm em ienes japoneses, usando a taxa de câmbio USD/JPY. Ou tira o USD da equação
e têm diretamente a taxa EUR-JPY, daí chamarem-se cruzados. Para além do EUR-JPY, os pares cruzados mais ativos são NZD/JY, dólar da Nova Zelândia contra o iene japonês, GBP/JPY, libra esterlina contra o iene japonês, EUR/GBP, euro contra a libra esterlina, EUR/CHF, euro contra o franco suíço, AUD/JPY, dólar australiano contra o iene japonês, NZD/AUD, dólar da Nova Zelândia contra o dólar australiano. Os pares secundários são considerados um pouco mais arriscados do que os primários e conhecidos pelas seguintes razões. São menos líquidos, já que são menos transacionados. São mais voláteis comparados com os pares primários. São um pouco mais fáceis de manipular do que os pares primários devido ao volume reduzido. São caracterizados por custos de transação baixos a médios. Pares de moedas com pelo menos uma das moedas pertencentes a uma economia emergente são chamados de pares exóticos. Alguns deles são EUR/TRY, euro contra a lira turca, USD/TRY, dólar norte-americano contra a lira turca, USD/MXN, dólar americano contra o peso mexicano, USD/ZAR, dólar americano contra o rand africano, USD/SGD, dólar norte-americano contra o dólar de Singapura, USD/DKK, dólar norte-americano contra a coroa dinamarquesa, USD/HQD, dólar norte-americano contra o dólar de Hong Kong. Os pares exóticos não são transacionados com a mesma frequência que os pares primários ou cruzados. Daí é possível que o custo de transação seja elevado. Estas têm as seguintes características: são muito líquidas. São pares muito voláteis por causa da sensibilidade para desenvolvimentos financeiros e políticos repentinos. São suscetíveis à manipulação devido aos volumes muito baixos. Têm custos de transação muito elevados. Apenas negociadores muito experientes em Forex são aconselhados a operar em pares exóticos. No nosso próximo vídeo, iremos falar em ações. Obrigado por verem o vídeo.